Continuando, vamos falar sobre a representação gráfica desse sistema, que é a partir do diagrama triangular ternário ou diagrama de Stokes e Rosenblum. Esse diagrama ele vai representar o equilíbrio entre o nosso soluto, o seu solvente inicial, que é denominado de diluente, e o solvente que vai ser utilizado para extrair. Esse diagrama ele vai mostrar para a gente duas fases. A primeira fase é quando a gente tem todos esses componentes de uma forma miscível, apresentando numa única fase, e nessa segunda fase, essa fase 2, é quando a gente tem duas fases. No nosso sistema de extração, a gente precisa trabalhar nesse pedacinho aqui, onde a gente vai ter o diluente e o solvente imiscíveis, e a gente vai conseguir fazer a transferência do soluto. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero, onde a gente consegue definir a composição de todos esses elementos, dos três elementos, soluto, diluente e solvente, e poder determinar todo o nosso sistema. Em cada vértice, a gente tem a representação de um componente puro. Vamos estudar melhor esse componente. Como eu falei para vocês, nos vértices a gente tem os componentes puros. Nessa parte de cima é sempre indicado o soluto, e nessa parte de baixo, um dos lados é o diluente e do outro lado é o solvente. Só vai depender a identificação deles de acordo com a parte experimental. O que seria isso? Para a gente poder determinar onde a gente tem uma ou duas fases, a gente faz um experimento. E nesse experimento a gente determina uma parte turva. Essa parte turva é a parte onde a gente tem essa curva binodal. Essa partezinha aqui vai indicar para a gente aonde a gente começa a passar de uma para duas fases. É o nosso limite de trabalho. A partir dessa curva binodal para cima, a gente tem uma única fase para a gente na extração, não interessa. Então, se eu defino todas as características sendo aqui o meu solvente, aqui vai ser o meu diluente. Se eu defino todas as características sendo aqui o diluente, aqui vai ser o solvente. Então, não importa aqui embaixo, de acordo com que ele represente esse gráfico experimentalmente. Nas laterais, nós temos misturas binárias. Então, aqui eu tenho a representação da minha alimentação, onde eu teria só o meu diluente com o meu soluto, e aqui varia a sua concentração. Eu tenho 100% de soluto e 0% de soluto nessa extremidade. Então, a sua composição, ela diminui conforme eu desço essa leitura. E o meu diluente aqui, ele tem 100% aqui e 0% aqui. A mesma coisa quando for analisar a mistura do soluto com o solvente. Aqui eu tenho 100% de solvente e aqui em cima 0% de solvente, e aqui 100% de soluto e aqui 0% de soluto. Eu sei que parece complicado, mas a gente vai estudar melhor e vai ficar mais claro. Quando a gente mistura a alimentação que a gente tem, que é o diluente com o soluto mais o solvente, a gente vai ter um ponto de equilíbrio, que é aquela mistura, aquele ponto M. Aquele ponto M, ele precisa estar dentro da curva binodal, onde a gente tem a fase heterogênea, as duas fases juntas. Quando a gente traça nesse gráfico a curva binodal, a gente também determina essas retas aqui, que são as linhas de equilíbrio, linhas de amarração ou timeline. Ela vai representar o equilíbrio que a gente tem ou a composição que a gente tem de cada um desses componentes. E ela ajuda a gente a determinar a composição que a gente vai ter no rafinado e no extrato para poder facilitar o nosso balanço de massa. A curva binodal, ela vai depender do tipo de solvente que a gente tem. Então, vamos ver esse sistema. Nós temos uma mistura de ácido acético com água nos dois gráficos. E o que muda é o solvente. Nesse caso, eu tenho MIB-C e aqui eu tenho acetato de etilo. Vocês podem perceber que a curva binodal é diferente num caso e no outro. Então, se eu fosse escolher um desses dois solventes, eu escolheria o MIB, que é onde eu tenho uma faixa maior para trabalhar. Aqui a gente pode ver as nossas linhas de amarração que vão auxiliar a gente a fazer o balanço de massa. Lembrando que não necessariamente elas são paralelas. Na verdade, na maioria dos casos, elas não são paralelas. Como que a gente faz a utilização desse gráfico para poder fazer o cálculo de balanço de massa? É dado para a gente a composição da alimentação e do solvente que está entrando. Então, a gente marca aqui no nosso gráfico. Se eu tenho no início uma composição do meu soluto com o meu diluente, eu vou marcar aqui. Por exemplo, eu tenho 40% de C
dissolvido em A. Então, eu venho aqui 0, 10, 20, 30, 40 e marco aqui 40% desse meu componente. E esse ponto precisa representar 60% de A. Vou vir aqui nessa pontinha e vou contar. 10, 20, 30, 40, 50, 60%. Então, esse ponto vai mostrar para a gente exatamente a composição da nossa alimentação. Se a gente está entrando com solvente puro, ele vai ser indicado aqui no vértice. Então, eu vou juntar esses dois pontos, eu tenho a linha de alimentação. Essa linha de alimentação, ela precisa conter o ponto M, assim como aquela linha que eu falei para vocês, que é a linha de amarração que vai ajudar a gente a determinar os balanços de massa, para calcular a composição do rafinado e do extrato. Então, eu vim aqui, tracei essa minha linha, e para determinar esse M, eu vou fazer um cálculo. Eu sei quanto que está entrando de cada componente e vou achar a sua fração. Calma, não fique nervoso, nós vamos fazer isso juntos. Determinei esse valor de M, eu vou pegar essa minha linha de amarração e vou traçar aonde passa para o meu ponto M, seguindo a tendência dessas linhas de amarração. E aonde eu encontrar o meu ponto M, eu vou ter a minha linha de amarração daquele sistema. E aqui eu tenho a composição de E, que é a saída do solvente, o extrato, e aqui a composição de R, e faço a leitura no gráfico. Com isso, eu consigo determinar a corrente de saída de R e E no balanço de massa global e de componente. E como é que a gente constrói esse diagrama ternário? Nós vamos construir um triângulo equilátero e nós vamos separar em 10 partes iguais, dos dois lados, nos 3 lados. Então, aqui eu tenho de 10 em 10, de 10 em 10, de 10 em 10. Então, eu tenho de 0 a 100%, de 0 a 100%, de 0 a 100%. Vai ser a indicação. Como é que a gente faz a leitura ou construção desse gráfico, que um depende do outro? Esse primeiro que a gente está vendo, ele está traçando paralelo à base. Essa leitura é feita desse componente que está aqui em cima, que é o nosso soluto. Então, a gente sempre vai ler ele nesse sentido. Depois que a gente marcar aqui embaixo, de 0 a 100, a gente vai traçar linhas nesse sentido. Onde a gente vê aqui, 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 aqui e aqui. Essas linhas vão fazer a leitura desse componente que está nesse vértice. E marcando aqui de 0 a 100, nós vamos traçar linhas aqui, e essa linha vai marcar o componente que a gente tem nesse vértice. Então, é muito importante a gente saber o sentido que a gente está lendo cada um deles. Marcado isso, a gente faz o experimento, determina a nossa linha binodal e as tie lines, que são as nossas curvas de equilíbrio. Aqui vai ficar mais fácil da gente entender como é que a gente faz a leitura desse diagrama.